Boa noite! Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje sextou com um papo energético. Vou receber uma convidada maravilhosa aqui. Vê que eu já tô chamando, ó. Fernanda chegou. Vaninha, boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Me digam se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Fê, me manda o convite para você poder entrar. Silene, bem-vinda. Clau, todo mundo que está chegando está me ouvindo bem? Não, aqui hoje. Já dei ok. Ah, que ótimo, Vânia. Obrigada. Gente, enquanto a Fernanda está entrando, vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Lila. Trabalho com técnicas Reiki, Pranic Healing e Theta Healing. Hoje o meu trabalho está voltado para o bem-estar, para o amor próprio, para o equilíbrio energético, para o emagrecimento, para você ter mais disposição física, saúde, para fazer tudo aquilo que você deseja. Não necessariamente só atividade física, mas isso influencia no teu trabalho, em todas as áreas da sua vida, no seu relacionamento. E eu vou conversar bastante sobre isso aqui com a Fernanda. Deixa eu te mandar o convite de novo, Fê. Ah, vamos lá, vamos ver se agora vai. Oi, Sabrina. Entrar. O Instagram tá brincando com a gente hoje, ainda estamos no Mercúrio retrógrado, então vamos todos ter paciência, que vai dar tudo certo. Já já a gente se conecta. Boa noite para todo mundo que está chegando. Fê, aqui para mim aparece como se eu já tivesse enviado o convite para você, ele não me deixa enviar de novo. E quando você envia, eu aceito, mas ele não está abrindo. Vamos de novo. Um pouquinho de suspense para criar emoção nesse papo energético. Cristina, bem-vinda. Oi, Aê! gente, tudo bem? Finalmente! Melhor Tentei agora. algumas vezes aqui, só deu certo agora. Sejam Mas bem-vindos. tem que ser, né? É o que eu falo, não tem erro, né? Na verdade, não tem erro. A gente, tudo acontece na melhor hora possível. Tudo bom, Isso gente? aí. Então, pessoal que está chegando, eu convidei Fernanda maravilhosa para estar aqui com a gente hoje nesse papo energético. A Fê foi uma das minhas instrutoras de Theta Healing, que é uma das minhas técnicas favoritas do coração. Vou deixar a Fê se apresentar, ela trabalha com outras coisas muito legais também. Fala um pouquinho de você, Fê. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Tô vendo que já tem uma galera aqui dos meus seguidores, dos meus alunos. Sejam bem-vindos também. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Motão, eu sou instrutora de Theta Healing, então eu sou professora de Theta Healing. E eu também trabalho com técnicas energéticas de cura. Eu utilizo muito o Ho'oponopono, EFT, multidimensional. Na verdade, é um tratamento multidisciplinar. E uma das áreas que eu trabalho bastante, na verdade, a primeira área que eu trabalhei foi justamente com a parte de emagrecimento, com a parte. Eu não gosto nem de falar muito emagrecimento, eu gosto mais de pensar na autoestima, né? No bem-estar como um todo. Isso aí. Eu também penso assim, porque
Tá tudo bem quem quer ter um peso um pouquinho mais elevado. Hoje em dia, né, a moda já parou de frisar que todo mundo tem que seguir aquele padrão esquálido de barriga chapada que a mulherada da nossa geração sofria tanto para tentar alcançar, né? Aquilo não é uma realidade compatível com a maioria das mulheres normais no planeta. Então, assim, o importante é você se amar e se respeitar do jeito que você é, sem deixar de buscar a sua melhor versão, né? Se para você tá tudo bem ter uns quilinhos a mais, mas você se ama, se valoriza e se respeita daquela forma física, perfeito. Se você quer ser um pouco mais magra, mesmo assim, mesmo a cultura, a moda tendo mudado, também não tem problema nenhum. O importante é justamente o que é que você quer. O que é que ressoa aí no seu coração, que fala com a tua alma, que é o seu desejo real. E nessas técnicas que tanto eu quanto o Fernando trabalhamos, é muito incrível porque a gente consegue, né, Fê, acessar o teu inconsciente e identificar o que é que está te impedindo de identificar o que você quer de verdade. O que é que de repente está fazendo com que você se compare o tempo todo a outras mulheres, modelos, pessoas do seu ciclo familiar e de amizade? O que é que você quer de verdade? O que é o melhor para você? Então, hoje a gente vai trocar um pouquinho aqui sobre os nossos processos de emagrecimento, né, Fê? Conta aí, como é que É foi que para assim, você? quando a gente fala de emagrecimento, a primeira coisa que vem na cabeça de quem cresceu nos anos 90 ou nos anos 2000 são as figuras do tipo assim, Carla Pérez, né? Quando eu lembro, gente, tudo que eu queria na minha vida era ser loira e magra, né? Não tinha outro padrão de beleza. O padrão era único, era loira e magra, né? E é muito bizarro quando a gente fala isso de padrão, porque, gente, isso daí é padrão, sei lá, da Noruega, da Finlândia. Aqui no Brasil, quem que é loira e magra e de olho claro? Ninguém. Assim, uma minoria da população que tem essas Lá no características sul, né? físicas. E normalmente a gente está falando de pessoas mais novas, né? Por exemplo, eu, quem já passou dos 30, que já tem filho, que já tem uma carga durante a vida e que também já passou por alguns processos, às vezes, de depressão, de ansiedade, né? Coisas. Gente, a gente passou por uma pandemia. Eu acho que todo mundo engordou durante a pandemia. Foi algo que foi meio que natural. Porque a gente deixou de fazer atividade física e teve que vir para o mundo, né? A gente teve que vir para o mundo interior. E muitas vezes a gente acabava descontando aquela ansiedade, aquele não saber na comida. Eu fui obesa a maior parte da minha vida, né? Eu era obesa, aí eu fiz uma cirurgia bariátrica. Por quê? Porque eu acreditava que a felicidade estava em ser magra. Então, qual que era meu objetivo de vida? Emagrecer. Eu pensava assim, não, o dia que eu emagrecer, eu vou ser feliz no amor, eu vou ter dinheiro. Porque a gente tem um pouco disso, né? A gente coloca metas absurdas na nossa vida. E aí, quando eu emagreci, eu percebi que a felicidade não estava em ser magra. Foi uma decepção total. Porque eu acreditava, assim, que era o ponto auge da vida, era ser magra. E eu lembro que eu fiz a bariátrica, né? E aí eu engravidei. E aí, enfim, né? Não podia, tive uma gravidez de alto risco, então, enquanto eu estava gestando, eu ainda estava emagrecendo. Quando a minha filha nasceu, eu estava com 42 quilos, só o pó da rabiola, né? Foi o momento da minha vida que eu tive o menor peso. E foi o momento da minha vida que eu tive mais doente. Então, assim, é muito curioso que a gente associa muito a magreza à saúde, né? Às vezes a gente tem isso como saúde. E eu percebi que não. Que na verdade o motivo pelo qual hoje, inclusive, eu faço atividade física, eu tento buscar uma alimentação mais equilibrada, não é nem pensando no corpo. Para mim, o corpo, a aparência física é um bônus, é um plus. Mas eu acredito que o que mais me motivou foi pensar em como que eu vou envelhecer. Porque a gente sabe que a vida mais saudável, ela está ligada diretamente à nossa velhice. E se a gente não cuida da saúde, a gente vai ter que cuidar da doença. Então, querendo ou não, é uma escolha. E eu sempre costumo falar, né, quando eu vou fazer esse bate-papo sobre emagrecimento, etc., é que assim, de maneira consciente, todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer. Você quer ver? O que precisa fazer para emagrecer? Reeducação alimentar e atividade física.
Gente, isso daqui funciona para 100% das pessoas do mundo inteiro. Desde uma criança até um idoso que está acima do peso. E por que as pessoas não fazem? É um conhecimento do coletivo, todo mundo sabe disso. Por quê? Justamente porque durante a nossa vida a gente vai criando o que a gente chama de crenças, bloqueios e questões que impedem a gente de fazer o que precisa ser feito, porque a gente sabe o que tem que ser feito. Quem aqui nunca começou uma dieta na segunda-feira? Não é verdade? Come até a parede no final de semana, aí chega a segunda-feira, não, hoje eu tô de dieta. E aí a gente começa uma dieta radical, né? Não, que eu tô de dieta, fazer jejum intermitente. A pessoa tá comendo igual um boi até ontem e acha que hoje vai ficar sem comer até 4 horas da tarde. Não é assim que funciona na cabeça? Aí você fica sem comer até 4 horas da tarde. Aí chega 4 horas da tarde, você come um filé de frango e uma folha de alface. Dá 10 horas da noite, o que você faz? Pede uma pizza de mussarela, óbvio. Você tá com Uma lasanha. Laia vai ficar fome, gravada assim, não querida. é? Então, assim, na verdade, muito do que o motivo pelo qual as pessoas não emagrecem, a maioria, né? Porque as questões metabólicas também existem pessoas que têm restrições, dificuldades alimentar, mas a maioria é por motivos comportamentais, né? E como que a gente trata a parte comportamental? Na terapia. Seja na terapia tradicional, né, que é a terapia do psicólogo, que é uma terapia de longo prazo, ou então no psiquiatra, que a gente vai utilizar alguns remédios, porque tem vezes que realmente não dá, gente. Sabe? Eu não sou hipócrita a ponto de falar assim, ai, se livre dos remédios, etc. Por quê? Porque os medicamentos, eles são um canal também para a gente conseguir o que a gente deseja. Então, assim, eu acredito que vai muito mais da consciência. E as terapias energéticas, que costumam ser terapias breves, elas podem entrar nessa questão multidisciplinar para ajudar nesse processo. Então, assim, pelo menos, eu nunca acho que uma coisa exclui a outra. Ah, começou a fazer terapia Theta Healing, para de ir no psicólogo. Não, para de ir no endócrino. Não, gente, isso é irresponsabilidade, tá? Não vou. Ou então, vai lá, faz o diário da gratidão e para de fazer dieta, pelo amor de Deus, né? Não, não é assim. Na verdade, a gente faz a parte energética para que a gente consiga entrar em ação na parte física, né? Na parte da atividade física. Eu mesma, gente, eu detesto ir na academia. Eu não gosto. É uma das coisas que eu mais odeio fazer na minha vida. Só que eu gosto muito do resultado. Eu gosto muito de acordar, de dormir bem à noite. Eu gosto muito de me sentir bem ao brincar com a minha filha. Eu gosto muito de subir uma escada sem cansar. Então, às vezes, quando a gente é adulto, principalmente, a gente tem que fazer coisas que a gente não quer e que a gente não gosta para ter resultados positivos. E a gente vai tratando e mudando isso na terapia também, não é, Silvia? Caramba, Fê, eu podia ficar muda aqui porque você, assim, falou as coisas que eu sempre falo nas minhas lives, né? E, cara, assim, é muito sensacional isso que você está trazendo, porque, infelizmente, como a gente não é criado com conceitos de psicologia, de bem viver, isso são conhecimentos mais novos, né, que estão chegando, que graças à internet também a gente está podendo propagar e dividir com cada vez mais pessoas. É como se a gente crescesse, amadurecesse externamente, profissionalmente, para algumas áreas da vida, mas para outras a gente conseguisse, continuasse vivendo na nossa criança interior. A criança interior é quem faz birra, bate pé e fala: eu quero comer sorvete, eu quero comer Gosta sorvete. de E ok, zero recompensa problema com rápida, né? A criança interior, ela quer recompensa imediata. Exatamente. Agora, a gente, como mulher adulta, a gente sabe que se eu passar comendo sorvete de segunda a sexta-feira, a minha saúde vai pelo ralo. Não é uma questão de peso, como a Fê botou muito bem, é uma questão de saúde. Como é que você quer se ver no futuro? Eu vejo todo mundo se preocupando muito com a profissão, com a aposentadoria, ter grana, ter uma casa própria, poder viajar pelo mundo, mas na boa. Se você não tiver saúde, se o seu corpo físico estiver danificado, você não vai aproveitar nada disso que você está se dedicando tanto. Você não vai ver seus filhos crescerem, você não vai poder conhecer seus netos, porque para viver aqui nesse planeta onde a gente está encarnado, a gente precisa desse corpinho físico. E é ele quem te carrega.
Então não adianta brigar e relutar com a academia, ou seja lá com o que você tenha que fazer corretamente, né? Se alimentar corretamente, se nutrir dos alimentos corretos. Só que quando a gente olha para o lado terapêutico, a gente consegue identificar justamente o que é que faz com que a gente tenha esses comportamentos nocivos a maior parte do tempo. Por que é que você se auto-sabota se você sabe o que é que precisa ser feito? E aí vem uma questão muito importante, que é o que as nossas técnicas ajudam vocês a identificar. Nem sempre é preguiça, nem sempre é acomodação, nem sempre é falta de força de vontade. Muitas vezes, o que a gente tem ali é um desequilíbrio que não deixa com que a gente se levante para fazer o que precisa ser feito. É um chakra básico enfraquecido. Se a gente tem um chakra básico enfraquecido, a gente tem tendência à depressão, a crises de estresse, a crise de ansiedade, a gente tem dificuldade motora, a gente não tem energia física realmente para se locomover, para fazer uma atividade física. Então, são várias questões que, dentro da abordagem integrativa, da abordagem holística, a gente consegue identificar lá no teu inconsciente para você, a partir do momento que tem consciência daquilo, limpar a energia daquilo, ressignificar aquilo e dar um start no que você está precisando. Seja se valorizar, se amar, se respeitar, se cuidar melhor. E como bônus, você vai ter um corpo mais forte e mais magro, se isso for o seu desejo. E caso contrário, se esse não for o seu desejo, mas que você tenha saúde para envelhecer e viver com qualidade real de vida, né? Eu sempre costumo dizer, né? Eu trabalho muito, assim, a maior parte das minhas clientes da terapia individual são mulheres, né? Eu acho que 90% são mulheres e 10% são homens. E muitas vezes a mulher, a gente é criada ainda numa sociedade que é patriarcal. Ou seja, muitas vezes o nosso bem-estar, ele está diretamente ligado a dar prazer ao homem. E isso também acaba que muitas vezes entra na nossa autoestima. É o que eu costumo dizer, né? Quando eu estou explicando crenças, eu explico de uma maneira assim que parece até um pouco assustadora, mas eu falo. Gente, isso aqui é uma coisa mais absurda do que uma pessoa que é diabética. Ela sabe que não pode comer doce. Ela pode perder a perna se ela comer doce. Ela pode morrer se ela comer doce. E por que ela continua comendo? Igual, por exemplo, a gente, eu não sou diabética. Se eu comer doce, eu vou engordar, ponto. Não, a pessoa pode morrer. Ela pode perder um membro do corpo dela e mesmo assim ela mantém aquele comportamento. Às vezes ela até toma o remédio, aí ela toma a insulina aqui e come o sorvete ali. Por quê? Porque não trata a parte comportamental e a parte psicológica. Então, assim, hoje é algo que aos poucos está começando a se falar. Aos poucos, bem devagar, os médicos que trabalham, principalmente, né, endocrinologistas, nutricionistas, eles estão trazendo essa abordagem da parte terapêutica. Por quê? Porque antigamente o tratamento para obesidade ele era feito da seguinte forma: ia no endocrinologista para entrar com a parte medicamentosa, e ia no nutricionista para entrar com a parte da dieta e com a parte dos treinos, né? Eu sei, gente, porque como eu falei para vocês, eu fui obesa a maior parte da minha vida. Qualquer dieta que você colocar o nome aqui, eu te explico de A a Z. Dieta do ponto, dieta da proteína, dieta do jejum intermitente, dieta da lua. Gente, eu já fiz todas as dietas que você imaginar. E nunca funcionou. Por quê? Porque até eu tratar a minha parte psicológica e entender os motivos pelos quais eu mantinha aqueles comportamentos, eu continuei engordando. E aí, mesmo depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu tive um reganho de quase 20 quilos. Né? Quando eu cheguei no meu menor peso, depois ainda tive um reganho. E aí, aos poucos, né? Aí é claro, a vida vai trazendo situações. Então, por exemplo, ano passado eu perdi meu pai. Eu passei por um momento, assim, quase de depressão, porque eu cheguei num ponto de limite. E aí, muitas vezes, a fuga mais fácil é a comida.
Porque tem pessoas, né, que buscam a fuga, por exemplo, no cigarro, em bebida alcoólica, só que ninguém te julga quando você come. E é por isso que a comida, e é por isso que a população está cada vez mais obesa. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas e, querendo ou não, o açúcar ele age no mesmo lugar do cérebro que a cocaína. Gente, você quer ver a treva? Quem tem filho aqui sabe do que eu tô falando. Você quer ver acabar com a tua vida? Pega teu filho, 5 anos, e dá um chocolate pra ele 10 horas da noite. Você acabou com a tua noite. Por quê? Porque ele age no mesmo lugar do cérebro que a cocaína. Ele vai te dar energia, vai te dar pique, vai te dar felicidade. E aí a criança fica lá. Pá, pá, pá. E eu vejo isso, gente. Eu tenho uma filha, tanto que quando ela quer comer doce é de dia, de noite nem pensar. Justamente por quê? Porque o doce ele é viciante. Quando a gente come uma caixa de bis, por exemplo, não é porque a gente é fraco, não é porque a gente é sem vergonha, é porque aquele alimento ele foi produzido para agir na mesma área do cérebro que a cocaína. O que isso significa? Que você vai comer até terminar a caixa. Não é você que é sem vergonha. Qual que é a parte da sem vergonhice aí, se é que tem? Você ter esse alimento na sua casa. Porque quando a gente tem esse tipo de alimento em casa, tem um médico que eu sigo, eu gosto muito dele, né? Ele é um médico que fala sobre emagrecimento. E ele fala que quando você tem chocolate, doce, biscoito, e você vai lá e come, você não tá cometendo um furo na dieta. Isso daí é um crime premeditado. Já tinha tudo pra acontecer. Não existe isso. Eu tô de dieta, mas eu vou deixar meu chocolate ali para o momento de necessidade. Não. Se você não tem em casa, o mínimo que você precisa é ir até o mercado para comprar. E aí, às vezes, a preguiça te ganha e você não compra o chocolate, não é verdade? Com certeza. Ai, sensacional essa colocação, gente. Cara, e aí, para vocês entenderem um pouco melhor isso, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha para mudar esses padrões? O primeiro ponto é o que eu coloquei ainda há pouco, né? A gente vai identificar quais são as questões que te motivam a se sabotar, a ter esses comportamentos que muitas vezes vão prejudicar a sua saúde. Como a Fê falou, comer é lícito, ninguém vai te julgar. Então, bora pro rodízio, bora para tudo que é evento gastronômico, aniversário no restaurante. E aí tem essa cultura também aqui, né? O momento de alegria, de confraternização familiar, normalmente é em volta de uma mesa. Eu costumo dizer, o nosso país ele foi colonizado há pouco tempo, se a gente comparar as outras nações. Então, na nossa história, na nossa ancestralidade, é muito recente pessoas que passaram por questões de escassez, de pobreza. Então, isso inconscientemente está na gente. Se eu olho para a minha história familiar recente, eu tenho conhecimento de situações de pessoas que realmente passavam necessidade, que tinham muito pouca comida para dividir com uma família muito grande. Então, você ter uma mesa farta, você poder comer em abundância, é tido também como honra àqueles que vieram antes. Só que assim, lá na visão sistêmica tem várias formas diferentes de você honrar os seus antepassados sem ser prejudicando a sua saúde, né? E aí, a gente identificando o que é que está fazendo com que a gente se posicione dessa maneira, a gente começa a ter ferramentas para fazer diferente. E aí, o que é fazer diferente? Pô, se eu sei que eu tenho tendência a uma compulsão alimentar, se é ali no chocolatinho que eu coloco todo o meu estresse e a minha ansiedade, a primeira coisa que eu vou fazer é evitar de ter isso por perto. A segunda coisa é, que outra ferramenta, que outra forma eu posso condicionar a minha mente a fazer cada vez que eu esteja estressada, ansiosa? E aí, por exemplo, a Fê já colocou que odeia atividade física. Eu aprendi a gostar. Eu detestava. Na minha infância eu só fazia natação. Aí gostava muito de água, mas depois não coincidia horário, etc e tal. Quando eu aprendi a fazer musculação de uma outra forma, com um outro olhar, e aí aqui eu até abro um parênteses, não sei se a Fê vai concordar comigo, porque realmente tem gente que não gosta e tudo bem. A gente cresceu olhando o ambiente de academia como um ambiente fútil,
que normalmente as pessoas que estavam lá dentro, todas já faziam parte daquele padrão idealizado e que eram pessoas, tipo, com a vida ganha, herdeiros. A pessoa que não precisa trabalhar, não tem o que fazer, ela vai para academia, passa o dia inteiro lá, tira foto, etc. Só que não é bem assim. A gente trabalha, a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso corre, mas a gente sabe que aquilo faz parte do nosso autocuidado. E a partir do momento que você começa a identificar que tipo de esporte combina mais com você, porque hoje a gente também tem uma vasta gama de atividades físicas diferentes. A gente pode fazer uma aula em casa, deitado no chão da sala, assistindo pelo celular, né? Então, assim, quando a gente está em equilíbrio energético, a gente consegue identificar uma atividade física que vai ser mais prazerosa. A partir do momento que ela é mais prazerosa, o seu cérebro vai se condicionar àquele novo hábito. E aí tem maneiras para que você se condicione a esse novo hábito com mais facilidade, com mais suavidade. E a partir do momento que vira um hábito, você vai começar a fazer automaticamente, igual você escova o dente. Aquilo vai deixar de ser sofrido. E do mesmo modo a questão alimentar, porque assim, se o teu filho está doente, você não vai dar uma barra de chocolate, um hambúrguer na mão dele. Você vai dar uma sopinha de legumes, você vai dar um suco. Então, por que que é para o teu filho que você ama, você dá aquele alimento nutritivo e para você, você ignora? Você não vai Falar fazer o que tem que filho, né? fazer, né? É muito interessante, né? Quando a gente vai falar de saúde, a gente fala de filho. Todo mundo que tem filho vai concordar com isso. Eu morreria pelo meu filho. Todo mundo fala isso. Todo mundo teria coragem de morrer pelo filho e de viver. O que você está fazendo para viver pelo teu filho? Exatamente. Se você morre, criatura de Deus, quem vai cuidar do seu filho que você ama tanto? Aí o povo passa a vida fazendo um monte de sacrifício. Se endivida, estoura o cartão de crédito para fazer uma festa maneira para a criança, para comprar um brinquedo caro, para ir para a Disney, quando o seu filho só precisa que você esteja saudável do lado dele, abraçando ele no final do dia e ouvindo como foi o dia. A gente fantasia muito que a gente precisa dar muito e dar coisas caras para as nossas crianças, porque a gente vem de uma história de escassez, porque a maioria de nós, de classe média baixa, sonhava com uma festa, com a Barbie diferentona, com um jogo irado quando era moleca, e aí a gente vive em função do ter, do consumir, de proporcionar esse tipo de coisa que na maioria das vezes não é o que o teu filho precisa. O teu filho só precisa de você. Gente, outro dia eu estava assistindo uma série coreana que a minha sobrinha pré-adolescente me botou para ver com ela. E lá, eu não vou lembrar o nome agora da série, de repente eu lembro daqui a pouquinho. A atriz principal tinha perdido a mãe muito jovem, quando ela era criança. A mãe tinha uma doença, só que a mãe passava a vida fazendo tudo pela filha. Então, ela investia todo o dinheiro, todo o tempo, toda a saúde dela para cuidar daquela menina e não sobrava nada para cuidar do problema de saúde que ela tinha, até que, por motivos óbvios, ela faleceu. E aí tem uma fala dessa personagem no meio da série que ela diz para uma outra mãe que estava entrando nesse mesmo caminho que, cara, a maior prova de amor que aquela pessoa poderia dar para o filho dela era se cuidar. Porque o que o filho mais deseja é ter a sua mãe com saúde ali. Caraca! E aí a gente vê é amor de justamente qualidade. Quando a gente se cuida, a gente consegue oferecer para as pessoas que a gente ama amor de qualidade. Porque não existe, gente, não existe amor no desequilíbrio. Não existe, ai, eu faço tudo pela minha família. Normalmente a gente associa o tudo a trabalho. A gente não associa mais nada, né? E é muito bizarro que isso continua sendo reproduzido, reproduzido, reproduzido. E assim, a minha visão de mundo é que a gente pode dar tudo que a gente não teve, né? Gente, Sim. eu falo, eu compro Barbie pra mim. Minha filha nem brinca, mas eu amo comprar Barbie. Amo, porque eu não tinha, e eu gosto, eu acho o máximo. Só que a criança, ela não quer ganhar Barbie. O que ela quer? Ela quer a mãe sentada ali brincando com ela. Sim.
E às vezes a Se gente vai ser acaba sua aqui, bonequinha de papel, tanto faz, né? gente, ela quer a mãe ali do lado dela, sabe? E muitas vezes eu fui a mãe que dei tudo pelo meu trabalho. E aí é bem curioso que a vida e a cura, elas não são lineares, né? Então, é o que eu sempre falo, que quando a gente inicia o nosso processo de cura, o nosso processo de autocuidado, as pessoas, elas pensam que vai ser assim. Ela começa aqui pequenininha, aí ela descobre o problema dela, aí ela ressignifica e pronto, tá curada. Gente, eu falo, terapia não funciona desse jeito. Como que é a terapia? Você começa aqui pequenininha, aí depois você fica bem. Não, você fica ótima. No começo da terapia, nossa, você sai maravilhosa, você sai com a autoestima lá em cima, aí passa 2 dias, você se sente o pior ser humano do planeta. E aí, na semana que vem, você volta pra terapeuta e fala assim: tá tudo bem, não, tá tudo horrível. Tá péssimo, não aguento mais a minha vida. Eu comi 3 barras de chocolate, eu odeio terapia, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E aí a gente volta na terapia. Gente, não é linear. Não esperem que a cura de vocês vai ser linear. Por quê? Porque se curar envolve também você mexer nas suas feridas, você mexer nas suas dores, você olhar para o seu passado, para coisas que talvez você, por trauma, por medo, por angústia, você escondeu. E aí, quando a gente inicia um processo de cura energética, e é claro que é de uma maneira, dependendo da técnica utilizada, como por exemplo no Ho'oponopono ou na multidimensional, é mais sutil. No Theta Healing, não. No Theta Healing, a gente vai lá na feridinha. Então, assim, depende muito do seu momento para que você consiga absorver. Só que é o que eu falo, é escolha. Um dia menos na terapia, um dia menos na cura, talvez hoje não faça diferença, mas lá na frente vai fazer. Eu vejo, e também a gente tem que entender que cada pessoa tem seu momento certo. Por quê? Porque se eu tivesse tido acesso, por exemplo, às ferramentas que eu tenho hoje com 18 anos, eu ia achar que era besteira. Ela fala, ai, gente, sério, meditação me poupa, eu quero viver, quero ir pra balada, eu quero beber, me deixa em paz, né? Terapia é besteira, não é assim? Então, Sim. assim, eu acredito que a gente tem que respeitar muito o nosso tempo, mas entender que tudo que a gente faz vai refletir na nossa vida aqui, né? Na nossa vida corporal, no nosso corpinho, e também no nosso karma e no nosso dharma. Então eu sempre falo, gente, cuidar do corpo é a nossa obrigação. Principalmente pessoas que têm acesso à informação. Porque, gente, me desculpa, se você tá aqui ouvindo uma live de papo energético, você já é privilegiado. Você tem acesso à Sim. internet, a um celular, à energia elétrica. Você tem uma consciência que te permite entender que isso é importante para a sua vida. Então, assim, você já é privilegiado. Agora, o que que você faz em relação ao privilégio que você tem? Tem pessoas que falam assim, ah, eu sou sem vergonha. Gente, não é simplesmente sem vergonhice, né? Eu vejo a maioria das pessoas que falam assim, ah, eu sou gorda porque eu não tenho vergonha, né? Não é isso. Por quê? Porque se você realmente não tivesse vergonha, você sairia na rua, você ia pra praia com o biquíni que você quer. Você iria na loja e compraria a roupa que você quer e não ficaria chateado pensando nisso, né? Porque eu falei, eu demorei quase 30 anos para comprar a roupa que eu queria. E eu não tenho a barriga chapada, hoje eu uso barriga de fora. Por quê? Porque eu me curei, porque a gente olha para as pessoas normais que são mães, né? A barriga é caída mesmo, gente, não tem jeito, né? Eu vou fazer o quê? Agora, você tem uma escolha, ou você se ama ou você se odeia. Você vai escolher se odiar a vida inteira por causa do teu corpo, ou você vai aprender a amar ele do jeito que ele é, cuidar dele o melhor possível com o recurso que você tem, porque a gente também precisa lembrar, né, que às vezes a gente não tá no momento financeiro, mas a gente pode melhorar um pouquinho. Quando eu vou fazer, eu faço muito grupo, né? Eu gosto muito de trabalhar em grupo. E quando eu vou trabalhar um grupo de emagrecimento que se chama da Lagarta Borboleta, eu sempre proponho um desafio: 1 minuto de atividade física por dia. Aí você vai olhar para mim e você vai falar: nossa, você tá brincando comigo? 1 minuto? Para quem até ontem fazia zero.
É Exato. isso que as pessoas não conseguem ver. A diferença dos pequenos passos. Qual que é o problema? A pessoa vai lá, paga a academia, R$ 150 a matrícula, R$ 200 a Oba. mensalidade. E aí ela fala assim, eu vou 2 horas por dia. Ela vai, Hum. 2 dias. No terceiro, ela não aguenta nem levantar. Por quê? Porque ela não passou por um processo. Ela foi lá, pá, 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 malhou, 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 acabou com os músculos dela, acabou com tudo, né? E aí, se ela tivesse ido e ficado 10 minutinhos, 5 na esteira e 5 na bicicleta, no dia seguinte ela voltava. E aí no outro dia ela fazia 7, e no outro dia ela fazia 8, e no outro dia ela fazia 10. Eu também falo para os meus mentorados, eu falo, gente, vai, cada vez que você for no banheiro, quantas vezes você vai no banheiro no dia? No mínimo 5 vezes. 10 vezes? Não sei. Escovar o dente, fazer suas necessidades, tomar banho. Todo mundo vai no banheiro várias vezes ao dia. Faz um teste. Cada vez que você for no banheiro, faz 5 agachamentos. 5. Quantos agachamentos você vai ter feito no final do dia? Ninguém vai ver. Você não vai ter que se expor. Mas é uma maneira de você exercitar o teu corpo. E uma maneira que você não vai levar nem um minuto. Então, o seu cérebro, ele não consegue dizer não para você. Porque é uma ação muito curta. Às vezes as pessoas elas acreditam que a cura ela é grandiosa, né? Que ela vai acontecer, então eu tenho que me esforçar muito. E não. Por quê? Porque os grandes esforços, eles não deixam que a gente seja constante, né? Eu tenho essa visão, pelo menos. Não sei você, Silvia. Sim, sim. Olha, rapidinho. A gente está recebendo várias mensagens muito legais aqui. Vânia, Leia elogiando a live. Muita gente perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, gente, tanto na minha página como na da Fê. Depois vocês podem compartilhar para quem vocês quiserem, É, eu podem já não, rever, compartilha tá? agora, não compartilha depois, não, gente. Já clica aí no Sim, aviãozinho e compartilha também. agora. É porque Vê quem tem tá gente online. entrando que não vai poder assistir agora e deixando a Manda pergunta. agora Vai já. ficar gravado? Vai ficar gravado, mas compartilhe aí. Gente, então, a questão é justamente essa, né? Condicionar a nossa mente para que a gente deixe de se sabotar, que a gente pare de procrastinar o nosso bem-estar e a nossa saúde de um modo geral. O objetivo maior da vida não é ser magro ou gordo. O problema não é esse. A questão maior da vida é a gente se amar e a gente ser saudável. A forma física que a gente vai ter se amando e sendo saudável é muito individual. E por isso a terapia, mesmo que feita em grupo, é um processo individual. Porque cada um vai olhar para dentro de si e vai ver aonde é que aquilo te toca. A gente come justamente para tampar um buraco e cobrir aquilo que a gente não quer olhar. Isso estou falando quando a gente come em excesso, quando a gente tem uma compulsão alimentar, quando a gente usa a comida, a bebida, compras e etc. como fuga, que é o mais comum na nossa sociedade. Né? Então, o que é aquilo que está escondidinho aí no fundo do seu coração, que você não quer olhar, que você não quer ver, algo que te entristece, que te envergonha? E aí, a questão que vem também é, as pessoas só costumam procurar terapia, principalmente as terapias integrativas, quando elas estão no fundo do poço. Quando elas já tentaram de tudo e aí elas acham que a gente, terapeuta, vai chegar aqui com a varinha mágica, plim, e mudar toda a sua vida. Ok, a gente consegue fazer coisas muito significativas e te trazer efeitos sensacionais no primeiro atendimento. Mas terapia não é necessariamente para quem está mal. É para quem quer ficar melhor do que está agora. E é realmente um processo cíclico. Porque você vai aprender a olhar para aquelas suas partes que você não ama muito, mas que justamente pelo fato de você estar ignorando-as, é que você vem agindo dessa maneira. E aí tem várias formas, inclusive bonitas, aspas, de você ignorar as suas dores. Muitas vezes as pessoas têm uma sede enorme de conhecimento. Emendam um curso no outro, uma formação na outra, porque eu vou ficar mais capacitado, porque eu sou mais culta, porque eu vou crescer na minha carreira para dar mais bem-estar para minha família.
Legal. Mas será que você realmente precisa de todo esse estudo e todas essas formações que você está fazendo? Ou você está ocupando a sua mente full time, você está trabalhando apenas na sua polaridade de energia masculina para fugir do seu feminino, que é o que te levaria a olhar para dentro de si e entender o que está doendo aí que você precisa se distrair tanto. Tem pessoas que vivem fazendo tudo para os outros. Coloca milhões de condições e diz que todo mundo à sua volta é dependente de você. É o filho, é o marido, é a avó, é a tia, é a mãe. E às vezes aquelas pessoas estão querendo até espaço para cuidar da vida delas. Mas você tá ali, ó, o tempo inteiro. Ah, não, porque eu sou muito boazinha, ah, porque eu me preocupo muito com o mundo. Ou vive em função de projetos sociais. Gente, não tem nada de errado em fazer o bem para o outro, em ajudar o outro. Pelo contrário, a gente precisa de um mundo com mais pessoas solidárias, que tenham compaixão, empatia com o outro. Mas você precisa estar em equilíbrio. Você precisa transbordar saúde, você precisa transbordar amor próprio, você precisa transbordar riqueza interior para você ter para compartilhar com o outro. Senão a conta não fecha, vai desequilibrar essa balança. E quando ela desequilibrar, é você quem vai ficar mal. E aí, quando você ficar mal, quem depende de você de verdade, seja um filho pequeno ou alguém que você dá algum tipo de suporte profissional, emocional, etc., essa pessoa, sim, nesse momento que você estiver caindo, vai precisar de você. E outra, se você faz tudo o tempo todo para todo mundo, as pessoas não estão habituadas a te estender a mão e a fazer algo por você. E aí, você vive exausta, você vive chateada, achando que ninguém te ama, que ninguém te quer, mas porque você não dá nem espaço para que o outro faça alguma coisa por você, porque você tem que chegar ali junto o tempo inteiro, né? Eu concordo. E eu sempre falo, uma das coisas que me trouxe assim mais paz do espírito na minha vida é o seguinte: o outro não tem obrigação de nada. Nada. Ninguém tem que ser grato pelo que você fez. Ninguém tem que retribuir o que você fez. Ninguém tem que olhar para você do jeito que você gostaria de ser olhada. Na verdade, quando a gente multiplica, quando a gente faz o bem, pode parecer loucura o que eu vou falar para vocês agora. Filtrem com muita sabedoria. Mas quando a gente é uma pessoa que se doa muito, a gente não tá ajudando o outro. A gente tá inflando o nosso ego. Por quê? Porque a gente está em busca de aprovação, gratidão, retribuição. E quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que pensar que cada pessoa construiu as doenças, a obesidade, os vícios, porque querendo ou não, a alimentação é um vício, os maus hábitos por um motivo. Então, assim, eu não posso, por exemplo, pegar todo mundo, né? E eu vou tratar todo mundo com protocolo. Por quê? Porque às vezes a obesidade da Fernanda, ela era motivada por um sentimento de não merecimento. Eu não me achava merecedora de me sentir bonita, então eu comia para afogar essa dor. Uma das coisas que eu percebo muito nos meus clientes, né, nos meus clientes principalmente relacionados a emagrecimento, é utilizar da comida como autopunição. Por quê? Toda sensação de culpa, ela traz com ela uma autopunição. Ou seja, uma situação de não perdão que você tem com você mesmo, em algum ponto da sua história, você vai querer se punir. Como eu falei, qual é a melhor e mais fácil maneira de se punir? Engordando, prejudicando o seu corpo. Por quê? Porque você não está prejudicando o outro. Quando você está comendo, eu lembro que uma vez eu estava vendo uma entrevista do Lobão com o Jô Soares, né? E isso me marcou bastante. Que eles chegaram num ponto falando sobre isso. E assim, é muito real. A gente pode achar que é loucura, mas, por exemplo, olha o tanto de incentivo que a gente tem aos maus alimentos. Aos doces, salgadinhos, snacks. Gente, é o tempo todo, isso ficar o tempo todo. Só que ninguém vai bater na mãe porque quer comer sucrilhos. Ninguém vai roubar para comer uma barra de cereal. Ninguém vai roubar para comprar bala. A gente vai lá, compra com o nosso dinheiro, prejudica o nosso próprio corpo e pronto, a gente conseguiu chegar na autopunição. Tem pessoas que, por outro lado, sofreram um trauma. E a gordura, querendo ou não, ela te protege. Porque, veja bem, quem é mulher
tá? Se tiver algum menino na live, essa parte não é para você. Mas a maioria das mulheres já foi assediada em algum nível. E é algo muito desconfortável. Às vezes o assédio é o quê? Uma olhada, às vezes é alguém que fala alguma coisa, às vezes o assédio ele ultrapassa o ponto físico, então a pessoa toca na gente, e às vezes o assédio ele vai além daquilo que se pode se considerar normal e existe uma violação do nosso corpo. E aí a pessoa que passou por uma situação dessa, ela não quer mais passar por isso. Ela começa a engordar para quê? Para deixar de ser atraente. E existem crenças também que dizem o seguinte: se eu emagrecer, o meu parceiro vai me largar. Se eu emagrecer, eu vou largar o meu parceiro. Também tem isso, né? Por quê? Porque agora eu tô com ele, que eu tô assim, ninguém mais vai querer. A hora que eu estiver bem, eu vou acabar com a minha família. Então, assim, a questão da crença é um negócio muito doido. Porque cada pessoa tem os seus motivos pelo qual ela vive a vida da maneira que ela vive. Não é algo que toda. Não dá para você tratar todo mundo como se a origem fosse a mesma. E quando a gente vai utilizar uma técnica de terapia energética, cada pessoa vai ter a melhor terapia. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o Ho'oponopono no início das minhas sessões. Por quê? Porque é uma ferramenta de limpeza. E eu canalizei uma maneira bem legal da gente aplicar, que a gente só recebe. Então, eu coloco uma frequência de reparação do DNA e a pessoa vai recebendo. E aí, na hora que a gente adentra na terapia de maneira mais efetiva, a pessoa já está mais receptiva. E aí fica mais fácil de chegar no que a gente chama de crença raiz. Por quê? Porque a terapia, né, independente do tipo da técnica que a gente vai usar, qual que é o objetivo? Chegar onde que você originou aquela questão. E é como eu falei, às vezes é numa besteira. Ah, eu era criança, a minha avó preferiu meu primo e eu fiquei chateada, e aí eu comecei a comer descontroladamente. Às vezes não, às vezes é de uma situação de abuso, né? E quem é a gente para julgar a história do outro? Não é verdade? E também tem muito daquilo da gente querer se curar. Porque, gente, eu já atendi pessoas, né, que me buscaram atendimento para obesidade. A pessoa estava obesa, grau 3. A pessoa olhava para mim na terapia e falava assim: eu não sei por que eu sou obesa, porque eu como super saudável e faço atividade física todo dia. A pessoa não vai me enganar. Ela tá enganando quem? Ela mesma. Então, assim, é muito da nossa própria vontade de se curar. Porque o emagrecimento, às vezes a gente. Eu até mudei um pouco a minha maneira de trabalhar, porque quando a gente fala só do emagrecimento, a gente pensa muito ainda na questão estética. Mas não é o estético, é a nossa qualidade de vida, é o nosso bem-estar, é a nossa autoimagem. Porque não tem nada mais gostoso do que você se olhar e se sentir bem, se sentir bonita, sabe? Se sentir empoderada. Então, assim, eu acho que hoje as mulheres aos poucos, por que que eu digo aos poucos? Porque ainda existe muito do receio de usar a roupa que você quer, justamente com medo de ser assediado. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela não ensina o homem a não assediar. Ela ensina a gente a se vestir de maneira adequada para não ser assediada. Então, assim, é uma mudança de pensamento que está começando a acontecer. E a gente também não é ensinado a se amar. Gente, eu vejo a minha filha ela tem 5 anos, né? E a minha filha, primeiro que para começar ela é a cara do pai, né? É o ranço que dá da eternidade das mães, é que veio o pai todinho. E a família do meu marido, eles são negros, o cabelo é cacheado, e a Lorena, ela olha pra mim e fala assim: mãe, por que eu não tenho cabelo liso igual o seu? Eu falo: porque você é mais bonito, filho, o teu tem cachinho. Meu cabelo não tem cachinho, olha que coisa chata, não dá pra prender, não dá pra fazer nada. Mas é muito curioso que a própria criança, ela já vai crescendo com isso de por que que é melhor? E hoje em dia, eles ainda têm referência. Na minha época não tinha. Gente, quando eu era criança, e até pouquíssimo tempo atrás, a referência de personagem obeso era vilão. Pensa na Disney, né? A vilã da Pequena Sereia é obesa. A vilã da Alice no País das Maravilhas é obesa. Então, assim, a gente cresce ouvindo que ser gordo é ruim.
Só que a gente é gordo. Eu era gorda. Gente, eu posso falar, tá? Eu posso falar por quê? Porque eu pesava 120 quilos. Então, assim, eu sei o que é passar a maior parte da vida com as pessoas rindo de você. Porque também é muito curioso, mas a rejeição, ela acontece vinda de nós mesmos e dos outros. Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar muito para que a gente consiga mudar. Para a gente tomar atitude de começar a mudar. Por quê? Porque senão você aceita aquele ódio que você tem por você e fica ali, ah, já me odeio mesmo e tudo bem. Né? Então, assim, é muito de você construir um relacionamento saudável com você, da maneira que você tá hoje, e é por isso que a gente tem a terapia. A terapia não emagrece ninguém, tá? Não, gente, pelo amor de Deus, não existe emagrecimento quântico. Ouça esse áudio e perca. Vem. Não, eu falo, a pessoa que paga por isso, ela merece pagar 50 mil reais. Gente, se fosse de verdade isso, a minha sessão ia ser 300 reais. Pelo amor. Eu cobrar R$ 1 milhão e ia ter gente pagando. Não existe isso. Durma, emagreça dormindo? Não, gente. A terapia ela serve para quê? Para te ajudar na mudança de hábitos, para te ajudar a conseguir fazer atividade física e se alimentar da maneira correta. Por quê? Porque esse é o único caminho. O único caminho de emagrecer no planeta Terra é esse. É redução de calorias, né? Então é o déficit calórico, então você tem que gastar mais do que o que você consome. E a atividade física para quê? Para o seu corpo entender aquilo e ficar legal também, pra você não ficar todo flácido. Então, assim, é para isso que a terapia serve, para te ajudar a você, a partir da mudança dos seus pensamentos, tomar as atitudes corretas em relação à sua saúde. Eu entendo assim, né? Não sei você, Silvia. Sim, sim. Pensamento, gente, é energia. Tudo aquilo que a gente fica martelando aqui na nossa cabeça, seja negativo ou positivo, cria a nossa realidade, vibra no nosso campo e atrai mais disso para a gente. O universo não entende ironia. Então, quando você fica repetindo para você que você é feio, que você é gordo, você Eu não vai tenho ficar mais vergonha. feio A e pessoa mais tá lá gorda. comendo a coxinha e fala assim: eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Então, Gente, assim, você não tem vergonha. é a partir desse ponto, dessa mudança de mentalidade, que a sua vida muda. E a gente tem muito essa questão de querer pertencer, querer ser amado, querer ser reconhecido. E uma dificuldade muito grande, principalmente nós mulheres, por conta da criação que a gente teve, da cultura patriarcal, a gente tem muita dificuldade em colocar limites. Por quê? Como a gente quer pertencer, como a gente quer ser amada, como a gente quer ser aceita, a gente acha que se a gente coloca limite, a gente está afastando o outro e aquela pessoa não vai nos amar como a gente deseja ser amada. Então, essa questão da gordura como proteção, seja para assédio ou algum outro tipo de proteção que o seu inconsciente acha que é necessário na sua vida, ela está muito conectada com isso. Eu já vivenciei isso. Na minha fase obesa, eu já pesei também muito mais de 100 quilos, mas ao contrário da Fê, a minha estrutura, eu cresci magra, eu engordei no início da minha fase profissional. Eu estava trabalhando, eu sou advogada também, então eu trabalhava numa carreira que era totalmente desconectada com a minha essência, o que eu queria de verdade para a minha vida, mas cresci ouvindo que uma carreira tradicional me traria estabilidade, todo aquele blá 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 que contam pra gente, achando que a gente vai ser feliz, e nem sempre é assim. Então, quanto mais eu mergulhei naquele caminho desconectada comigo, mais eu fui engordando. E aí, dentro disso, eu tinha muito essa questão também de ranço, de assédio, justamente porque eu tinha sido muito magrinha, já tinha passado por várias situações, inclusive em ambiente de trabalho. E aí, fui criando aquela camada cada vez maior de gordura que me ocultava aspas. Só que, depois de um tempo, quando eu emagreci os 35 quilos, comecei a trabalhar com moda antes de trabalhar com terapia energética, no processo de desconexão lá dessa minha fase no jurídico,
eu fui mudando a minha mentalidade de uma tal maneira que, para mim, foi se tornando muito simples colocar limites. E a partir do momento que eu aprendi a colocar limites de forma feminina, sem precisar xingar, Amor brigar e sair no braço. né? É Falar não com amor. O primeiro download que eu faço nos meus clientes é esse. Que você sabe falar não com amor. Isso é possível, gente. A comunicação não violenta, ela nada mais é do que equilíbrio de energia masculina e feminina. Você fala o que precisa ser dito, porém de forma amorosa. Exato. É basicamente Fala isso. não com amor, fala não de uma maneira gentil, né? Quando eu aprendi a me colocar dessa forma, eu parei de atrair grosseirões e pessoas toscas me assediando no meio da rua. E hoje em dia, apesar de eu não estar com o meu peso pré-pandemia, que é o peso que eu gosto mais, mas também de forma consciente, porque eu me coloquei numa estrutura profissional da pandemia para cá, que foi quando eu decidi que eu ia realmente não utilizar o meu trabalho apenas para família e amigos, que o mundo precisava saber mais desses conhecimentos energéticos. Na época eu falei assim, bom, eu vou precisar me dedicar mais a especializações, abrir minha agenda de atendimento, isso vai reduzir meu tempo livre, eu não vou ter a mesma quantidade de tempo para treinar. Tá ok? Foi uma decisão consciente? Ok. E ainda assim, tipo, a minha oscilação de peso de lá para cá foram 5 quilos que eu mantenho super controlado. Por quê? Porque eu mantenho o meu equilíbrio energético e os meus chakras alinhados. Beleza. Hoje, eu saio de barriga de fora, não ando com barriga chapada já há esses 2, 3 anos. E eu não sou alvo disso que me incomodava tanto. Por que será? Eu não mudei de residência, não mudei os locais que eu frequento, a maior parte dos meus ciclos permanecem sendo os mesmos, só que eu não atraio mais esse tipo de coisa que era o que me dava um desconforto antes e que era o que me levava a comer compulsivamente. Isso é um dos fatores, tá, gente? Porque muitas vezes o nosso sistema ele tem muito mais de uma crença raiz, muito mais de uma Sim. coisa que nos impulsiona um ato E tem nocivo maneiras para nós também que a gente mesmos. tem de conseguir lidar com as coisas, né? Eu, por exemplo, eu gosto da minha alimentação da maneira que ela é. Eu gosto de viver da maneira que eu vivo. Qual que é uma mania que eu adquiri na minha vida? Eu sempre como antes de ir para uma festa. Por quê? Porque eu como, por exemplo, eu sou a rainha do ovo cozido. Então, eu vou para a festa, eu como 3 ovos cozidos antes de ir. E quando chegar na festa, tem um hack para você não comer as besteiras. Você fala para a pessoa que você já comeu na festa. Porque, gente, as pessoas, elas não são obrigadas a entender o nosso momento. Às Sim, vezes, gente, você quer ver a família, por quê? Porque as pessoas, elas tendem a ir contra aquilo que elas não conseguem. A maioria das pessoas não consegue fazer dieta. Se elas veem uma pessoa que fica o tempo todo falando que tá de dieta, o que as pessoas vão fazer? Ai, come só um doce, só um pedaço de bolo. Ai, come um tá salgadinho. tão gostoso. Então, agora, se você não fala para as pessoas que você tá de dieta, você fala, não, obrigada, eu já comi, tá uma delícia mesmo. Às vezes Acabou. é a nossa língua que atrapalha o nosso processo. Gente, é igual bebida alcoólica, né? Eu tô num momento da minha vida que eu tô evitando bebida alcoólica. Eu amo tomar cerveja, tá? Eu amo. Não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Você não gosta, não. Eu amo, adoro tomar cerveja. Só que eu percebo que toda vez que eu tomo cerveja, por quê? Porque a gente não toma uma. A gente toma meia dúzia. Toma 10. O que acontece quando a gente toma cerveja? Acaba com o nosso resultado do nosso corpo. Então você ficou fazendo dieta a semana toda, não é que você perde, mas você não tem ânimo, né? O álcool, ele age no nosso subconsciente, por quê? Vamos lá para a parte energética. Quando a gente bebe bebida alcoólica, existe uma galerinha lá do mundo inferior que chama espírito errante. Eles adoram também, igual a gente. São espíritos que estão aí vagando. E aí eles veem que a gente gosta e eles tendem a se aproximar do nosso campo energético. E, obviamente, como eles não têm a energia deles, porque eles não têm corpo físico, eles acabam se aproveitando. E é por isso que, às vezes, né, além da ressaca do corpo físico, a gente bebe, passa 2, 3 dias, a gente ainda tá cansado,
desanimado. Não é assim? Então, Sim. assim, foi uma decisão consciente que eu tomei, de dar um tempo. Por quê? Porque eu quero chegar no peso que eu tava antes da pandemia. E, na verdade, o meu negócio não foi nem a pandemia, eu mantive meu peso super bem na pandemia. Só que quando meu pai ficou doente, eu descabecei. Gente, imagina, passava as noites no hospital. A única coisa que tinha era aquelas máquinas de batatinha e chocolate. Gente, era fatal. Eu ia lá e mandava ver na batatinha e ainda falava assim, não, eu mereço. Ficar aqui nesse inferno a noite inteira, nesse frio, porque o hospital hora não passa, né? E aí a gente começa também a achar atalhos para passar o tempo. Gente, quantas Uhum. vezes que a gente não come para passar o tempo? Eu percebi que tem alimentos que eu nem gosto. De verdade, eu comia coisas que eu não. Por exemplo, eu percebi, eu não gosto de bolacha recheada. Eu não gosto de salgadinho, só de batatinha. Os outros eu não gosto. Mas a gente come porque pelo hábito, tá ali na mesa, a gente vai comendo. Por quê? Porque a gente deixou de sentir o sabor dos alimentos. A gente para de perceber aquilo que realmente dá prazer pra gente e passa a comer pelo hábito. Tanto que uma das dicas também que eu dou para as pessoas que eu tô atendendo na relação de emagrecimento é comer sozinho. Quando você come em dois, você tende a comer 25% a mais. Se você come numa mesa cheia de pessoas, você come até 50% a mais do que você comeria sozinho. Por quê? Pelo hábito. Porque vamos supor, se você pôs uma quantidade menor no prato, você vai acabar mais rápido. E as pessoas que estão à sua volta, elas vão continuar comendo. E aí, pelo hábito do mastigar, de estar inserido, você continua comendo. Então, assim, é muito doido como que a nossa mente se comporta. E a gente vê que são várias coisas que a gente precisa ajustar e que a terapia ela pode ajudar a gente. No sentido do quê? De trazer clareza aonde que a gente está se sabotando. Por que a gente está se sabotando, a gente sabe. Se a gente se comprometeu com a gente de começar a dieta e não começou, é porque você é uma pessoa que não tem palavra. Não é verdade? E é curioso que se eu prometer uma coisa para a Silvia, eu vou cumprir. Eu combinei com a Silvia que eu ia vir aqui 7 da noite fazer a live com ela. 7 da noite eu já tava de banho tomado, de batom passado, de roupa arrumada. Por quê? Porque eu fiz um compromisso. Por que que eu consigo com tanta facilidade cumprir o compromisso com a Silvia e às vezes eu não consigo cumprir o compromisso que eu fiz comigo? Né? Se a gente não cumpre os nossos. Gente, é por isso que eu falei: se você se prometeu alguma coisa, faça. Dá um jeito de fazer. Ah, eu prometi que eu ia na academia, mas não deu tempo. Vai na academia e faz 1 minuto de treino, mas faz. E vocês podem achar bizarro isso, mas você tem que fazer. Mesmo que seja 1 minuto. Por quê? Porque você está cumprindo o seu compromisso. É igual meditação. Eu tenho um compromisso comigo de meditar todos os dias. Gente, não é todo dia que eu tenho 1 hora para meditar. É um privilégio ter 1 hora todo dia. Eu não tenho 1 hora todos os dias. Mas tem dias que eu fico 5 minutos em silêncio. Sabe? É um compromisso. É a mesma coisa que trabalhar, a gente não se compromete. E outra, no trabalho a gente vai ser punido, né? A gente vai ser punido se a gente não tiver lá no horário. Então, assim, é o que eu sempre falo, a vida, ela é recompensa. Então, como que eu posso me recompensar, né? Eu sempre vejo isso. Eu gosto muito, por exemplo, de tomar café. Então, quando eu consigo treinar a semana inteira bonitinha, do jeito que eu me comprometi, eu me presenteio indo numa cafeteria bacana e tomo um café, me dou um presente. Que não é algo que vai me engordar, né? Porque senão vai contra todo o projeto, mas é algo que vai me dar prazer. Então, assim, porque a gente não pode excluir o prazer do nosso processo. É uma Uhum. das coisas que também as pessoas fazem. Elas tiram tudo que ela gosta da vida. Tira o chocolate, tira o arroz, tira a batata, fica lá comendo frango, ovo e salada. Gente, eu mesma não gosto de salada. Nossa, pra mim salada é a treva. Acho que a gente não nasceu pra comer salada. Aí eu como, por quê? Porque faz bem. Sabe, que Sim. me ajuda o intestino a funcionar, né? Então, se tem uma coisa que é maravilhosa, seu intestino funcionando todo dia. Então, é o que eu sempre falo, é a mentalidade adulta de às vezes fazer coisas que você não gosta para ter resultados positivos. Por quê? Porque a gente não pode cair na ilusão de, eu vou fazer tudo que eu gosto, tudo que eu quero. Não, gente, você é adulto. Sabe? É uma coisa que eu falo muito assim. Eu tenho muitos pensamentos, você é adulto.
Tem coisas que você não vai querer fazer, mas você precisa para quê? Para chegar em um determinado resultado. É igual economizar dinheiro. Ninguém gosta de economizar dinheiro. Todo mundo gosta de gastar dinheiro. Ou vai falar que tem alguém aqui que gosta de economizar dinheiro? Ah, eu amo ter dinheiro na minha conta. Não, a gente gosta de ter dinheiro na conta para gastar. Não é para poder gastar mais. Mas a gente sabe que se a gente tem um plano a longo prazo, a gente precisa poupar para que os nossos sonhos, desejos e vontades sejam realizados. E isso serve para tudo na vida. Serve para nosso comportamento nos relacionamentos, porque quando a gente doa muito e a gente não recebe nada, a gente entra em desequilíbrio. Serve na nossa relação com o nosso corpo. Por quê? Porque se a gente só coloca e a gente não gasta energia, e é muito curioso que tudo se transforma, né? Quando a gente começa a terapia, a gente vai, vamos supor, comecei a terapia porque eu quero arrumar uma alma gêmea, um namorado, né? E também é uma coisa que eu atendo bastante. Aí a pessoa, ela percebe que o objetivo dela nem era arrumar um namorado. Era o quê? Se amar mais, emagrecer, melhorar na carreira profissional. E quando ela vai ajustando os pilares da vida dela, é natural que a alma gêmea venha. Do jeitinho que ela pediu. Por quê? Porque ela passou a se amar mais. Então, assim, eu sempre falo que a coisa mais importante da nossa vida é se amar, né? É ter um amor verdadeiro e genuíno por quem a gente é. E eu friso muito isso. Que não adianta nada você passar horas na academia, se privar de comer tudo o que você quer se você não consegue se olhar com amor, né? Eu vejo muito a vida desse jeito. Sim, com certeza. Tanto é que, assim, todos os meus tratamentos energéticos, a mentoria energética que eu tenho feito agora, ela é voltada para o equilíbrio. E aí, dentro das técnicas que eu trabalho com uma chamada Pranic Healing, e algumas pessoas conhecem essa técnica como cura prânica, só que a formação original, que é lá das Filipinas, pede para que a gente use a terminologia em inglês para evitar a tradução aqui no Brasil, porque a gente tem na legislação um crime chamado curandeirismo, né? Sim. E aí, por isso eu utilizo essa versão original, porque a minha formação, os meus certificados são todos através dessa instituição original. Nessa técnica, a gente tem protocolos de atendimento específicos para limpeza e realinhamento energético. E lá, a gente entende, o Mestre Show foi o fundador dessa técnica, ele era um engenheiro. Ele faleceu tem pouco tempo, ele desencarnou em 2007. Então, assim, ele estudou toda a parte de técnicas integrativas, questões teológicas, religiões que trabalhavam com cura, e ele foi sistematizando protocolos de atendimento mais efetivos que utilizam limpeza energética, cromoterapia e algumas outras coisinhas para que a gente possa realinhar o teu sistema como um todo. Nessa técnica, a gente trabalha não só os 7 chakras principais, como o Reiki e o Theta Healing, a gente trabalha um número maior de chakras e a gente entende que cada um desses chakras maiores, eles estão atrelados a determinadas funções específicas, tanto físicas quanto emocionais, psicológicas, etc. Então, dentro da minha mentoria energética de emagrecimento, o que a gente faz? Primeiro, eu venho com a parte da reprogramação mental, utilizando o Theta Healing, para a gente identificar quais são essas causas que estão lá obscuras no inconsciente, trazer luz para isso. E depois a gente começa a fazer um trabalho, uma sequência de atendimentos com a limpeza e o reequilíbrio energético através do protocolo específico lá no Pranic, que seja adequado para as necessidades daquela pessoa a partir do que a gente descobriu na primeira sessão. Então, muitas vezes a pessoa vai identificar lá no primeiro atendimento que o que ela queria realmente não era emagrecer. Que, na verdade, ela está com um corpo ótimo para o peso e a altura dela. O que ela precisa é de um pouco mais de disciplina, um pouco mais de amor próprio, etc. Tem pessoas que realmente precisam emagrecer e têm um metabolismo muito lento, tem dificuldades em alguns órgãos, e aí, nesse caso, a gente vai tratar energeticamente aquele órgão, o centro energético que cuida daquele órgão. Feito isso, a partir de uma determinada sequência de atendimentos, a gente consegue ter um sistema muito mais firme, muito mais protegido energeticamente. E o que a gente consegue com isso?
está em equilíbrio, é muito mais fácil a gente colocar limites. É muito mais fácil a gente saber o que é bom e o que é ruim e decidir o que é melhor para a gente, sem que isso se torne um problema relacional. Então, questões, por exemplo, como esses eventos sociais, que a gente fica lá naquela angústia, poxa, eu estou evitando de comer pizza, estou evitando de tomar uma cervejinha que eu amo, eu vou para aquele aniversário, ah não, vou ficar em casa? Não. Isso deixa de ser um problema, porque você pode, como a Fê sugeriu, faz um lanchinho antes de ir, chega lá, você não precisa se privar, mas você vai comer um pouco menos, porque é equilíbrio. Não existe alimento bom e alimento ruim. Existem alimentos que são mais nutritivos e menos nutritivos e que você deve priorizar a maior parte do tempo. Então, assim, eu tomo cerveja, eu tomo vinho, eu tomo o que me dá vontade. Só que na minha fase de desequilíbrio e obesidade, eu precisava ir para o happy hour todo dia, porque todo dia eu estava frustrada com a vida que eu levava. Então, eu precisava me entupir de coisas nocivas à minha saúde para eu deixar de olhar para aquilo que estava me entristecendo, para aquilo que estava me causando raiva. Hoje, que eu estou em equilíbrio, que eu estou bem comigo, que eu me amo, que eu trabalho com algo que eu amo também, que alimenta a minha alma, eu não preciso mais beber todo dia, mesmo que eu goste muito de beber. Então, eu consigo estar com amigos queridos, eu consigo ir no aniversário e dizer não para cerveja sem nenhum constrangimento. E outra, como isso não é mais algo que me causa desconforto, o meu campo vibra de outra maneira e as pessoas também não me incomodam mais com isso. Elas já respeitam minimamente o meu momento, sabe? Não precisa Não mais tem falar mais que tá essa. tomando antibiótico, né? Sim, exato. A gente não precisa mais dessas mentirinhas bobas para ser aceito, porque quem te ama de verdade te ama como você é. Você bebendo ou não, você fazendo dieta ou não. A questão é toda o que é que você sente, o que é que você quer, o que é que você está com vontade de verdade de fazer. Porque quando a gente não quer fazer dieta e a gente está se torturando, porque às vezes fazer dieta e parar de comer aquilo que você ama é uma forma também de se maltratar. Se Né? maltratar, São dois é lados da mesma desequilíbrio, não tem moeda. como. E aí você chega em casa, você fala assim: a família inteira vai fazer dieta junto comigo porque eu não vou mais comprar o biscoito recheado, tá proibido pizza nessa casa. Aí o outro já fica como? Com ranço de você, né? E Aí, outra, as nossas escolhas são nossas. exato, Ninguém tem que ninguém é entrar na dieta com a obrigado. gente. Gente, isso daí foi uma das coisas assim que veio na minha vida quando eu fiz a bariátrica. Porque uma coisa é você estar de dieta porque você quer. Eu quero ficar. Sim. Outra coisa é você não poder comer o alimento. Gente, eu chorava. Eu nunca vou esquecer o dia que eu sonhei que eu tava comendo macarrão. Eu sonhei que eu Imagina. tava comendo macarrão. Por quê? Porque eu não podia. Eu tinha que tomar um caldo que você cozinha a carne e aí você coa no papel e toma 10 ml, aqueles copinhos de café, um mês. Eu sonhava que eu tava comendo. Eu senti o gosto da comida. Foi a minha escolha, não foi? Eu não escolhi fazer cirurgia? Eu não sabia que era desse jeito? E, gente, o tanto de gente que morre depois de uma cirurgia bariátrica porque vai lá e come uma carne, come uma feijoada. E é o que eu falei, o psicológico ele é muito importante, porque a pessoa sabe que ela pode morrer. E hoje ainda existe um cuidado maior em relação a isso, tanto que você precisa fazer um tratamento psicológico, acho que é de 2 anos antes de fazer a operação. Por quê? Porque 3 meses, no mínimo, para você voltar a comer alimentos sólidos. E isso mastigando muito bem. Então, assim, imagina a pessoa que não faz o tratamento e vai lá fazer de alegre. Aí come um pão e morreu porque comeu pão. Gente, imagina o atestado de óbito, comeu pão. Sim, Né? a gente está fazendo piada, mas é algo muito triste. E quantas pessoas E o que eu eu falei, conheço a diabetes também, gente. Quantas pessoas que são diabéticas e pode perder um membro do corpo e continua comendo açúcar. E ainda ignora a parte psicológica. É por isso que eu falo que quando a gente vai entrar na questão da terapia, não é só a terapia. É a terapia, o nutricionista, dependendo do grau de obesidade, o endócrino, o psiquiatra. É um trabalho multidisciplinar, o personal training. Sabe, a gente não pode excluir. É o que eu falei. Aí eu vejo na internet o abençoado vendendo emagreça dormindo. Eu falo, eu sou palhaça, né? Não. A gente é palhaça porque a gente estuda tanto
para aprender a aplicar técnica, fazer as coisas direito. E, gente, é óbvio que a pessoa não tem resultado. Por quê? Porque ela quer um atalho. Ela não quer transformação. Ela quer um band-aid, ela tá com dor. Ah, eu vou ouvir esse áudio, vou acordar e vou comer 25 pão de queijo, vai estar tudo bem, né? Porque eu ouvi o áudio do emagrecimento. Gente, não. Mesmo que funcione, eu acredito nisso, tá? Não tô falando mal, mas eu tô dizendo que é para ajudar você a ter as atitudes corretas em relação aos alimentos. É trabalhado em conjunto com a sua Exatamente, postura para exatamente. É o negócio aquilo, desembalar menos e descascar mais, né? Coisas básicas e que a gente sabe. Todo mundo sabe que industrializado não faz bem, mas industrializado é uma delícia. Quem não gosta do industrializado? Aquela lasanha da Sadia que você coloca em 14 minutos, tá pronto. Ah, eu adoro. Eu gosto da massa fresca. Mas eu vou falar, às vezes até pela praticidade. Gente, é igual iFood. Às vezes eu percebi, né? Durante a pandemia, eu percebi que eu gastava muito dinheiro de iFood. Na pandemia. Eu tinha todo o tempo do mundo para cozinhar. Tava em casa. Mas a série tava tão boa. E aí você percebe que a vida ela é equilíbrio. E que não adianta você curar o seu corpo se você não tá curando essa parte financeira, se você não tá curando seus relacionamentos. E é por isso que a gente, quando vai fazer uma abordagem terapêutica, qual que é a pergunta que a gente faz, Silvia? O que tá te incomodando mais na tua vida? Por quê? Porque a partir desse ponto, quando você resolve essa primeira questão, que às vezes é o peso, às vezes é o relacionamento, às vezes é o trabalho, toda a vida começa a se equilibrar. Porque nossa vida não é Tetris, né? Não é aqueles bloquinhos que não, tem o bloco da saúde, o bloco da finança, o bloco do relacionamento. Ah, não, eu não preciso olhar para o bloco da saúde, não. Deixa a saúde para depois, não. É uma coisa só. É integrado. Então, quando a gente cura, né, transforma, né, para não usar a palavra cura, que é uma palavra muito controversa, mas quando a gente consegue transformar algo dentro da gente e que vai trazer um bem-estar em uma área determinada, a gente consegue naturalmente ir equilibrando os outros lados. E a terapia, ela também vem nisso. Por quê? Porque o nutricionista, ele quer que você ajuste sua dieta. O personal trainer quer que você treine 50 minutos. Agora, a terapia não. Ela vai te ajudar a equilibrar o seu relacionamento com você mesmo, o seu relacionamento com seus familiares, o seu relacionamento com as pessoas do seu trabalho. Depois, o seu senso de amor próprio, o seu senso de amor pelos outros. Depois, a sua organização financeira. Por quê? Porque esse negócio do iFood estava me prejudicando, não era só no peso, não, aí meu bolso. Se você tem comida em casa e você pede comida todo dia, como fica? Né? E eu percebi vários atos nocivos, assim, por exemplo, eu amo café e eu tenho uma máquina da Nespresso, né? Aquela maquininha de cápsula que você toma Nespresso. Cada cápsula daquela da Nespresso é R$ 2,80, ou seja, uma caixa é R$ 28. Eu tava tomando 12 café desse por dia. Faz a conta aí. Não. No R$ 28 vezes 30. Tava dando. Não, fora a tua saúde, né? Com esse excesso de cafeína, que aí começa a interferir na absorção de ferro, numa série de coisas. Então, assim, aí o que eu fiz? Fiquei 3 meses sem tomar café. Gostei, não, odiei. Mas eu sabia que eu precisava me desintoxicar. Não, mas precisa, gente. Tem horas da vida que a gente precisa se desintoxicar. Sabe? Tem atitudes que a gente precisa ter. É igual quando uma pessoa ela é dependente de química, porque café é química. Era uma dependência. Gente, não é normal uma pessoa tomar 12 café expresso. Não é nem de garrafa, que é mais. Não, é expresso. Então, assim, é a consciência. A terapia ela ajuda a gente ter a consciência. Eu sempre brinco, né? Eu sempre falo pro cliente no final da sessão. Então, a terapia começa agora. Por quê? Porque dentro de tudo que a pessoa ouviu, entendeu, aprendeu, absorveu ali durante aquela sessão, de 1 hora e 15, ela vai colocar em prática ou não na vida dela. E aí, às vezes, semana que vem ela vai chegar super bem, porque ela evoluiu, ela conseguiu um objetivo, mas ela vai chegar com o mesmo problema. Por quê? Porque ela não tomou a atitude correta em relação a tudo aquilo que ela ouviu, aprendeu, né? Então, assim, é muito individual.
Cada pessoa tem o seu momento, a gente também, como terapeuta, vai respeitando, né, Silvia? Com certeza. Gente, do mesmo modo que pagar a academia e não ir não emagrece, fazer terapia vai te ajudar se você fizer a mágica acontecer. A A gente terapia, vai né? te Depois da ensinar, terapia. a gente vai te trazer as ferramentas, as condições, o equilíbrio que você precisa para que aí sim, de forma saudável, você utilize a sua força de vontade para alcançar aquilo que você deseja. Mas não adianta você investir numa infinidade de tratamentos se depois que você termina uma sessão, você não dá confiança nenhuma para aquilo que você ouviu e você continua fazendo tudo igual. Ou então, Velhas se você não atitudes são os acredita mesmos também na resultados. técnica. Gente, é igual quando Mas a assim, pessoa chega e fala assim, nada dá certo pra mim. Você já chegou com a sentença que não ia funcionar. exatamente, É muito exatamente. estranho isso. A pessoa paga e fala assim, ah, mas nada funciona pra mim. Aí eu já fico assim, eita. Vamos, cancela, cancela, cancela agora essa frase da Então, sua vida. mas aí, o que é a primeira coisa que a gente trabalha na terapia? É isso. Por que que nada funciona pra você? Porque, O que de pior pode acontecer se as coisas funcionarem? Eu trabalho desse jeito, de verdade. Por quê? Porque eu sei que, independente da área da vida da pessoa que esteja em desequilíbrio, se ela chega acreditando que aquilo não vai funcionar, não vai funcionar. não, É a mesma não vai. coisa se você tem a crença de que a academia não emagrece. Gente, a pessoa pode treinar todo dia que ela não vai emagrecer. Por quê? Porque ela não vai ter o déficit calórico necessário para que ela emagreça. E aí ela pode até estar ficando mais saudável, por quê? Porque se a gente treina, mesmo que a gente não perca peso, a nossa massa corporal ela vai se transformar, ela vai achar que não está funcionando. Por quê? Porque lá na balança não está transformando, na balança não está mudando. Então, assim, é muito curioso como que as nossas crenças elas agem no nosso subconsciente para trazer aquela realidade ou não, né? Aquela não realidade, aquilo que a pessoa fala não funciona e não vai funcionar mesmo. Então, assim, é isso que o trabalho que a Silvia faz, o trabalho que eu faço, eles vêm com esse objetivo de que as pessoas elas tenham clareza do que está bloqueando, do que está impedindo, do que está sabotando, e aí ela tomar a atitude de mudar ou não, né? Porque é o que eu falo, meu dinheiro da terapia eu vou receber de qualquer jeito. E você? Vai receber essa mudança? A pessoa tem que estar muito comprometida. Porque também não é fácil, gente. Não é fácil você mudar. A nossa mente, ela não está pronta para mudar. Ela, para nossa cabeça, tá tudo bem do jeito que tá. Tudo tá ótimo. É por isso que tanta gente vive num relacionamento ruim, num trabalho que odeia, num corpo que não te faz feliz. Por quê? Porque na sua mente, a gente, a Silvia falou um pouquinho, né, de privação, né, de escassez. Se vocês forem pensar, antigamente, lá no tempo da caverna, como que funcionava? A gente era caçador. A gente saía, caçava, comia, 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 e aí se guardava na caverna. Até a gente precisar comer de novo. Então, o nosso corpo ele só está acostumado a ter que fazer alguma coisa a hora que o bicho pega. É inconsciente coletivo isso. É uma coisa que vem lá do nosso DNA de milhares de anos atrás. Então, por isso que toda vez que a gente começa um novo hábito, é desafiador. Gente, é igual o hábito de leitura. Todo mundo sabe que ler faz bem. Todo mundo sabe. Todo mundo tem essa consciência. Por que as pessoas não leem? Porque a mente não quer fazer o que precisa ser feito. E aí cabe a cada um de nós, né, buscar o tratamento, a ajuda adequada. E eu vejo assim que isso reflete muito na nossa vida, na questão da nossa autoestima, do nosso senso de valor, porque não adianta, se a gente não tem um senso de valor, não tem por que mudar. Né? Já cancela essa crença. Se você acredita que hábito é um desafio, né? Você, já tá dito. É difícil. É difícil. Gente, Mas eu nós falo, as somos minhas capazes de afirmações. fazer coisas difíceis. Eu faço uma série de afirmações todo dia,
né? E aí, uma das afirmações que eu sempre faço, né? Que na verdade não é nem afirmação, é a afirmação é: por que pra mim é tão fácil aceitar coisas novas? Eu gosto muito dessa frase. Por que pra mim é tão fácil aceitar coisas novas? Por quê? Porque a gente vai transformando a nossa cabecinha. A gente vai trazendo que o bom, que o novo é bom, que a mudança pode ser positiva, que mudar é legal. Só que, gente, eu faço isso daí faz no mínimo 3 anos, todo dia. Isso é que é usar a nossa criança interior de forma inteligente, Sim, porque a gente tem a criança interior birrenta, mimada, que quer ficar batendo pé, achando que o outro tem que ser como a gente quer, que a refeição tem que ser o sorvetinho, a pizza, a cerveja. Agora a gente tem a criança interior que é curiosa, que nos motiva, que que nos quer impulsiona, que é brincar com a gente. corajosa. Pois é, que ela quer, ela vê o lado feliz da vida. Quando a gente ouve a nossa criança interior, se conecta com aquele serzinho pequenininho de uns anos atrás e ouve aquela criança falar, ela não tem o olho da maldade, da crítica e do julgamento que nós adultos temos. Então ela vai dizer para você: experimenta, que mal tem você ver se essa técnica funciona. Vamos lá conhecer isso, vamos, é um brinquedo novo, né? Ela vai tratar isso dessa maneira. Ela vai olhar para você, ela vai sentir quando algo é seguro ou não é, amoroso ou não é, confortável E ou tem não é. coisas que não vão E servir, tá tudo bem, né? exatamente. E isso está muito conectado à nossa energia feminina, que é algo que os últimos anos, a forma de criação, a forma como o universo se colocou, e isso foi necessário também, porque a gente precisava evoluir em outras maneiras, e por isso a gente precisava estar lá polarizado no masculino. É, é justamente o sentir, é você ouvir o que fala lá no seu coração, o que é a sabedoria dessa criança interior. Porque apesar dela ser uma criança, ela superou uma infinidade de coisas para que a gente se tornasse a mulher adulta que a gente é hoje. Então, se você hoje olha para algo e você entende aquilo como um desafio, lembra de quem você era na adolescência, com a cara cheia de espinha, apaixonada por alguém que não te dava confiança. Como foi que você superou, que você venceu aquilo? Como foi que você passou num vestibular, que na época era vestibular, fez uma faculdade? Tudo que você superou, olha a grandeza, olha a força daquele ser que está aí dentro de Sim, você. Então, em vez de olhar para ela só no momento birra de querer o que não é, aceita a vida como ela é, aceita o que o outro tem a te oferecer, aceita que é necessário comer salada e praticar esporte, faz o que tem que ser feito, mas faz com amor por você, faz também aquilo que a tua alma sim, pede, porque é é isso por que aí alimenta, que mesmo. energiza a nossa vida, né? E assim, quando a gente fala, às vezes as pessoas elas entendem um pouco errado esse negócio da criança interior, né? Elas pensam que, então tem uma criança vivendo dentro de mim. Ó, a Sandra tá pedindo pra repetir a frase. Assim, ó. Não, eu nem sei se eu vou falar a mesma coisa, mas é algo do tipo assim, porque é tão fácil pra mim aceitar coisas novas. Por quê? Porque quando a gente aceita coisas novas, a nossa vida se expande. Da mesma Sim, forma que quando a gente rejeita, a nossa vida diminui. E tem uma frase que eu gosto muito também, que é a seguinte: estabilidade não existe. Por quê? Porque é uma utopia buscar estabilidade. Gente, estabilidade de peso não existe, estabilidade financeira não existe, estabilidade de relacionamento não existe. Então, assim, se você tá buscando a estabilidade na tua vida, você já tá no caminho errado. Não existe. A vida não é linear, né? Então, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Que uma coisa que a Silvia estava falando e que me lembrou também, que a gente já sobreviveu a todos os piores dias da nossa vida. Você já parou pra pensar sim. nisso? Quantos piores dias da vida você já teve? A vez que uma pessoa que você ama faleceu, o dia que você terminou um relacionamento, o dia que você prestou uma prova e não passou, o dia que você reprovou no exame, o dia que você caiu e se machucou, o dia que você teve uma doença e teve que fazer uma cirurgia. Se você tá aqui agora ouvindo essa live, é por quê? Porque você superou tudo isso. Então, assim,
Você já parou para pensar em quanto você é grande só por ter passado por tudo isso e ainda tá vivo? Tem uma música, né, do Belchior que fala: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu já morri ano passado, né? Ano passado eu já morri, eu não quero morrer de novo. E às vezes a gente fica morrendo todo ano. Quantas Sim. vezes, gente, que a gente não passa por uma fase da nossa vida tão turbulenta que a gente morre várias e várias vezes. Que a gente chega no fundo do poço e aí na hora que a gente tá com a cabecinha para fora, a gente se Bom, joga lá de novo, né? E aí, às vezes, a gente tá no fundo do poço e aí depois a gente cava o calabouço do poço. Né? A gente já tá no fundo. Aí o que a gente faz? A gente abre uma portinha e desce mais. Não é sim. assim? Quem nunca passou por um momento do calabouço do poço? Não é fundo do poço, É é muito além. louco. Então, assim, você já sobreviveu a tudo isso. Eu penso muito nisso, assim. Eu não tava muito feliz com a minha aparência. Nossa, eu lembro no final do ano passado eu fiz um evento, né? E, gente, depois quando eu olhei as fotos, eu falei, gente, como eu tô acima do peso. E o pior de tudo é que as pessoas, às vezes, pelo fato delas gostarem muito da gente, nossa, imagina, você tá ótima. Né? Que às vezes elas pensam no nosso bem, mas a gente se vê e a gente não se vê ótima. A gente fala, putz, não tô legal. Eu já tive melhor. E eu quero voltar a estar melhor. E não é por causa dos outros, porque os outros estão falando que eu tô bem. Né? Os outros sempre falam que a gente tá bem. Porque tem muito aquilo, a pessoa quer te ver bem, mas não melhor que ela. Né? Muitas pessoas são Uhum. assim. Elas querem até te ver bem. Então a gente tem que fazer pela gente. Não é para agradar ninguém, não é para agradar marido, namorado, pretendente. É pra gente estar bem com a gente. E é por isso que às vezes é tão importante a gente olhar para o nosso corpo físico, para a gente sentir um nível de valor pessoal e de satisfação pessoal em relação a gente, né? Eu acho muito importante a gente olhar para a vida com essa amorosidade. De assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Ah, mas e o teu filho? Morre que teu filho não vai conseguir ter acesso nenhum. Quando o avião começa a turbulência, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas quando acontece isso, qual que é a orientação? Coloque em você primeiro e depois no teu filho. Se te faltar oxigênio, você não consegue ajudar a pessoa que está do teu lado. Olha bem para a tua vida. Se você não se alimenta bem, você não consegue dar um exemplo de alimentação bom para sua família. E não existe nenhum tipo de orientação e de palavra que se sobreponha ao exemplo. Não adianta você falar uma coisa e você fazer outra. E é por isso que eu falo, eu não quero ser exemplo para ninguém. Não quero. Se tem uma coisa que eu não quero na minha vida é ser exemplo. Mas nem de coisa boa e nem de coisa ruim. Então é por isso que eu cuido dos meus hábitos. Para quê? Para que a minha filha, quando ela tiver a idade adulta e for viver a vida dela, ela pensa, poxa, minha mãe fazia desse jeito. Olha que legal. Eu sigo o exemplo da minha mãe. Não num sentido tóxico de exemplo, né? Porque às vezes é meio tóxico isso. Mas é no sentido amoroso de você trazer para o mundo algo positivo. Porque a nossa vida ela passa muito rápido, né? A gente. Outro dia eu ouvi também numa. Acho que foi num podcast, eu não sei. Eu estudo muito. Quem era o tio do seu bisavô? Você sabe, Silvia? Quem que era o tio do seu bisavô? Eu não sei nem quem que Menor. era meu bisavô, Deus que me perdoe. Eu preciso perguntar para minha mãe, não sei o nome do meu bisavô. Agora veja se vale a pena você viver uma vida pensando nos outros. Vestindo o que os outros acham que você tem que vestir, se comportando da maneira que os outros acham que você tem que se comportar, sendo gordo, sendo magra por causa do que os outros falam, sendo que daqui a 4 gerações, 5 gerações, você nem vai ser lembrado dependendo. Ou então, trabalhe na tua obra para que você seja lembrado, né? E mesmo assim, para trabalhar na tua obra, você precisa investir em você. Agora, não vale a pena viver uma vida pensando no que os outros acham da gente, porque a gente vai ser esquecido. E é natural, gente. Eu não tô falando de uma maneira trágica, pra você ficar triste, não. É assim que funciona, né? O nosso espírito vai continuar lá na caminhada evolutiva dele. O nosso tempo nesse planeta, ele é restrito. É a única coisa que a gente sabe quando a gente encarna nesse planetinha azul é que a gente tem um tempo limitado de existência. Então, como que eu vou viver da melhor forma?
Como que eu vou honrar esse corpo físico que foi um presente, né? Vocês já pararam pra pensar que isso aqui é um presente? E que às vezes você tá com dor de barriga, mas o resto do corpo tá funcionando? E que você tem pernas que te levam para onde você quer ir. Você tem braços que te permitem abraçar as pessoas que você ama. Então, tudo isso é muito bonito. É muito raro. A vida é um milagre. Como que você está exercendo de maneira positiva o teu milagre aqui? Porque você é um milagre, né? Você veio de 2 células. Nós somos um milagre. Hoje nós somos centenas e milhares de células, né? Então, assim, nossa, eu penso muito, assim, eu viajo, né? Um pouquinho. Aí Não. tô. Deixa Ai, quase. Fê, eu Tá podia mais de 1 hora e ficar meia aqui. Daqui a pouco o te Instagram ouvindo. chuta a gente. Deixa eu ver que horas são, que eu tô totalmente, Né? literalmente, uma 1h36 Então daqui a pouco o minutos. Instagram chuta a gente, que o Instagram é desses, ele cai a live. Fê, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter aceito o convite de estar aqui comigo. Nossa, eu tava morrendo de saudade de ficar horas te É ouvindo muito falar. bom, né? É muito gostoso. Principalmente porque você partilha do mesmo ponto de vista que eu. A gente tem não só técnicas em comum, né? Mas assim, ter superado a obesidade, ter mudado o padrão de consciência, conseguir se manter no padrão que a gente entende, cada uma dentro da sua particularidade, com o seu ideal. Eu espero que vocês que ficaram aqui com a gente, que tenham ouvido essas abordagens, essas histórias, realmente que isso faça alguma diferença na vida de vocês, independente de vocês quererem ou não ser nossas clientes. Se isso tocou um pouquinho aí, ajudar na mudança que vocês precisam hoje, com certeza o nosso tempo aqui já valeu a pena. Então, eu super agradeço a você, Fê, a todo mundo que está aqui, Vânia, Edinalva, Seja Luz, não sei qual é o seu nome, Tá ali. Lélia, minha mãe entrou aqui também. Tem muita gente querida aqui online com a gente. Então, eu agradeço muito o tempo de vocês. A live vai ficar gravada. Compartilhem com quem vocês sabem que precisam ouvir isso que a gente falou aqui. Assistam novamente, se vocês Anota, quiserem. né? Eu Fê, sempre se falo para a pessoa, vai quiser, anotando, gente. sim, Assiste de novo e anota as coisas anota. importantes, sabe? E, enfim, é isso. Fê, se você quiser deixar uma mensagem para alguém, quiser falar alguma coisa, fica à Gente, vontade. só quero agradecer também pelo tempo, pelo convite da Silvia. Foi. Ai, eu adoro. Eu falo, olha, a coisa que eu mais gosto na minha vida é saber que eu já ganho dinheiro falando. Porque eu sempre quis, eu adoro falar. Tem gente que tem vergonha de se expor, eu me exponho até demais. Adoro estar aqui. É uma coisa que eu amo. Principalmente assim, quando a gente está falando de algo que toca o nosso coração. E de verdade, eu acho que uma das coisas que a gente percebe é que nós fomos muito verdadeiras no que a gente passou. Então, assim, quero agradecer a todo mundo que ficou até agora. Quero agradecer quem ficou só um pouquinho, que vai assistir na reprise, porque eu sei que vai ter muitas pessoas. E falar que estamos aí. Precisou de curso, de terapia, mentoria. A gente está aqui para te ajudar. Busquem o autoconhecimento. Não é nem a cura. A cura é consequência. Busquem se conhecer. Busquem o autoconhecimento, busquem a transformação para quê? Para que o seu tempo aqui nesse planeta, que é finito, seja aproveitado da melhor forma possível. Então, assim, eu penso nisso todo dia. De verdade, eu penso nisso todos os dias. Como que eu vou aproveitar hoje o tempo que eu tenho nesse planeta da melhor forma possível? Como que eu vou ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa terapeuta? E, gente, quando a gente dá o nosso melhor nas coisas, tudo na nossa vida acontece da melhor forma. Não seja uma pessoa nota 5. Sabe? Não acorda de manhã para fazer metade do que você tem capacidade. Dá o teu melhor. E você vai ver que a vida vai te recompensar e que as coisas que você quer vão acontecer. Seja emagrecimento, alma gêmea, dinheiro. Gente, as coisas vêm natural. Eu vejo isso na minha vida todo dia. Então, assim, é só gratidão mesmo. E lembrando, né, gente, que a melhor coisa pra gente transformar a nossa vida é o amor, porque o amor cura. Então, sejam amorosos para com o próximo, né? Com as pessoas com quem você convive e principalmente com você. Isso aí. Perfeito, gente. Amei,
Fê, galera, obrigada. Beijo para vocês. Bom final de semana, bom feriado. Se cuidem, se amem, se valorizem.